Que alegria, irmãos, a gente poder ter essa celebração, essa participação especial das crianças, destacando, nos mostrando e sinalizando para todos nós a pessoa bendita de Cristo Jesus, a sua importância, o seu valor, o quanto ele é relevante. E nós precisamos sim estar atentos e não permitir que as situações do dia a dia nos engulam, não permitir que as situações da vida nos distraiam com relação àquilo que é efetivamente importante, com relação àquilo que faz diferença, com relação àquilo que é prioritário em nossas vidas. Sabem, irmãos, e até talvez Moisés já possa projetar ali, não sei se ele está no controle, muito obrigado. Lucimar abriu o nosso momento de adoração, falando sobre a característica desses nossos dias, e de como os dias são acelerados, e de como os nossos dias, eles têm sinalizado valores diferentes, e sinalizado inclusive uma lógica diferente. É possível que você já tenha dito a frase: o tempo está passando mais rápido. É possível que você, um dia desses, até falou a frase assim: daqui a pouco já é Natal. E este acontecimento, este olhar, e essa questão que nós estamos percebendo com relação aos nossos dias, é questão de um mundo que está acelerado. Dia desses eu assisti a um filme que já tinha visto em outra ocasião. E o canal de televisão que passava aquele filme, ele estava reprisando o filme, e talvez por algum motivo, ali almoçando, alguma coisa no gênero, viu o filme, vi pedaços do filme, e falei: esse filme está mais rápido. E eles estão cortando algumas partes. Eu já tinha visto o filme, falei: está faltando parte aqui nesse negócio. E é isso que está acontecendo, irmãos. À medida que as situações elas vão sendo encurtadas, à medida que a sociedade vai acelerando a nossa vida, é inevitável que a vida passe mais rápido. Mesmo na empresa, na década de 80, houve o advento da reengenharia. E com a reengenharia, fizeram mais trabalho para menos pessoas. Cortaram algumas funções, e aquilo que era feito por 2 pessoas passou a ser feito por 1 pessoa. Consequência, um mundo que vai acelerando. E este acelerar do mundo é uma armadilha contra a qual nós precisamos muito ficar atentos. Sabe por quê, irmãos? Porque um mundo acelerado faz com que a gente caminhe com relação às questões urgentes. Que a gente seja roubado em nossas vidas. Obrigado, irmão Moisés. Que a gente seja roubado em nossas vidas, seja inclusive prejudicado com a situação de ter que lidar com assuntos urgentes. Nossa vida tem assuntos circunstanciais, assuntos de segunda ordem, assuntos que não são críticos, que não vão mudar o nosso dia a dia, não mudarão a nossa existência, mexendo nesse assunto ou não. Quando você pega o seu celular e vê um vídeo de gatinho, é um assunto circunstancial. Aquilo não vai agregar nada, não mudará em nada a sua vida. Nossa vida tem assuntos importantes. Os assuntos importantes, aqueles assuntos que importam, são os assuntos que nós temos domínio sobre eles e conseguimos controlar os assuntos, não somos cobrados. Assuntos que trarão resultados para a nossa vida, para a nossa família, assuntos que trarão resultado para a nossa sociedade, que farão bem para a nossa saúde física, mental. Isso é o importante. E em terceiro lugar, tem os assuntos urgentes. Urgente é aquela pessoa que fala assim: eu estou apagando incêndio. Urgente é uma grande armadilha, meus irmãos. Porque quando você faz uma coisa urgente, você tem prejuízos na sua vida. Quando você faz
você está diante de um assunto urgente, você é acelerado. Porque o assunto se tornou urgente, o chefe cobra você, o diretor cobra você. Assunto urgente é uma armadilha, irmãos. Porque o assunto ficou urgente, nós gastamos mais dinheiro. Porque ficou urgente, não dá tempo de fazer um orçamento, de fazer com calma. O urgente é aquilo que vai roubando então a nossa vida, a nossa saúde, o equilíbrio da nossa casa, o nosso lar. Tantas situações, tantos exemplos eu poderia dar para você, mas o que eu preciso dizer nesta noite é que cada um de nós não pode perder tempo com o circunstancial, não pode ser dirigido, chicoteado pelos assuntos urgentes, precisa ter mais atenção e mais cuidado com os assuntos importantes. Como o nome diz, aquilo que importa. Se um assunto importante é aquele que importa, uma pessoa importante é aquela que importa, que faz diferença, que o nosso convívio com ela é leve, é gostoso, a gente não quer que acabe. Uma pessoa importante, ela não é importante. Nós vivemos numa sociedade que tem muitas distorções. Às vezes parece que a pessoa importante é a pessoa que tem um título. Parece que a pessoa que é uma pessoa importante é a pessoa que tem uma graduação, que tem um nome, que tem ali um crachá diferente, que usa um capacete da cor diferente. Não, aquele ali é importante, olha lá. Ó. Não, irmãos, o importante é aquele que faz aquilo que importa. Ouvi uma história dia desses e eu achei muito engraçada, de uma pessoa, uma autoridade, que chegou ali na situação do mercado e começou a dar uma bronca na funcionária e falar de algo que ele tinha uma exigência, que ele tinha que ser tratado de uma maneira diferente, porque ele era doutor, porque ele era uma pessoa importante. E lá pelas tantas, aquele homem falou assim para a funcionária: a senhora sabe com quem você está falando? A mulher, com muita calma, com muita paz no coração, Donizete, pegou o microfone ali do supermercado e falou assim: atenção, senhores clientes, tem um senhor de camisa quadriculada e cabelo grisalho que ele não sabe quem ele é, está perguntando se eu sei quem ele é. Se você é um parente e está com ele, vem aqui no caixa para encontrar com ele. E ele ficou com cara de bobão, aquele negócio de sabe com quem você está falando. A mulher deu a volta por cima e falou: se você não sabe quem você é, você acha que eu vou saber? Irmãos, o importante não é quem tem um título, o importante não é quem tem um cargo, o importante não é quem tem a quantidade de bens, ou seja, o que for. O importante é aquele que faz aquilo que importa. O que importa é o que não é de se jogar fora, circunstancial. O que importa não é aquilo que é afobado, que cobra, que a gente faz por obrigação. O que importa aquece o nosso coração, é gostoso estar junto, é proveitoso. O que importa nos ajuda a ver a vida de outra forma. O que importa é aquilo que nos transforma de dentro para fora. O que importa é aquilo que faz com que o que há de melhor em mim apareça. Por isso, nessa noite, que o tema da mensagem é de responder para você por que Jesus é importante. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 24. Evangelho de Lucas, capítulo número 24. A Bíblia traz para nós, a partir do capítulo 24, a partir do verso número 13, uma história que é muito relevante e que nos ajuda a perceber por que Jesus importa. Observe comigo e acompanhe na leitura. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles.
Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem aí enquanto vocês vão andando? Eles pararam, com o rosto entristecido. E então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabem das coisas que aconteceram nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas, aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu 3 dias atrás. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo, hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido, e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver se de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem ia seguir em frente. Mas eles insistiram: fica conosco essa noite, já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. E quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, e lhes disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Amém, irmãos? Você percebeu? Mantenha a sua Bíblia aberta para que a Bíblia te explique e a Bíblia fale com você. Você percebeu que Jesus ganhou importância no meio da sociedade. E a importância de Jesus fazia com que ele fosse ouvido. E a importância de Jesus fazia com que ele fosse seguido. E a importância de Jesus fazia com que os líderes daquela sociedade se incomodassem. Os líderes políticos, os líderes religiosos. Numa situação de ciúmes, numa situação de medo, numa situação de temor, e utilizados e manipulados pelo próprio inimigo das nossas almas, esses grupos se tornaram adversários de Jesus. E aquele que é importante passou a ser, inclusive, perseguido e injustiçado por conta da sua importância. No versículo número 20, a Bíblia deixou claro para nós essa posição antagônica, essa posição contrária por parte dos inimigos de Jesus. Mas vejam, estou falando para você que a importância de Jesus não é percebida por todos. A importância de Jesus deixa alguns encantados, mas deixa outros irritados. A importância de Jesus é algo que não dá para ficar neutro em relação a ela. Por isso, se você está em cima do muro, já dizia a velha história que você já deve ter ouvido muitas vezes, sobre um grupo que estava em cima do muro. Do lado de lá, o céu, do lado de cá, o inferno. E os habitantes do céu falavam para aqueles que estavam em cima do muro: desce, passa para o lado de cá. E os que estavam do lado do inferno, tranquilo, continuavam com a sua atividade ali, muito relaxado e muito descansado. Alguém recém-chegado no inferno falou: por que a gente não está chamando o pessoal de cima do muro para vir para cá com a gente?
E um dos demônios que estava ali no inferno olhou para aquele recém-chegado e falou: fica tranquilo, quem está em cima do muro já é nosso. Sabem, irmãos, não dá para ficar neutro em relação a Jesus. Quem está em cima do muro já é, porque é assim que a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Quem está em cima do muro já escolheu um lado, e a não escolha também é uma escolha. Quando eu não escolho lavar o cabelo, quando eu não escolho jantar, quando eu não escolho qualquer coisa, eu já escolhi, e serei responsável por aquilo que eu deixei de escolher. Eu deixei de escolher fazer um miojo e vou ficar com fome de madrugada. Não escolher entre o miojo ou a pipoca do micro-ondas, ou um pacote, uma bolacha ou um pedaço de pão, não escolher entre aquilo que eu tinha para comer, já é uma escolha, e pagarei pelo preço da minha não escolha. Por isso, cada um de nós precisa estar diante de Jesus, saber o que a mensagem de Jesus fala aos nossos corações, para nós não sermos contrários em relação a Ele, ou mesmo para nós não sermos neutros com relação a Ele. Porque a neutralidade dos discípulos, que fizeram um trajeto de 11 quilômetros, e a gente que em média anda a uma velocidade de 5 quilômetros por hora, aqueles homens ali, ou aquele casal, ia há mais de 2 horas caminhando com Jesus, há mais de 2 horas ouvindo a Jesus, e num primeiro momento trata ele com certa arrogância, num primeiro momento trata ele com certa indiferença, num primeiro momento trata até com um tom de desprezo. Ô rapaz, você está em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo? Você é bobo? Só faltou falar, você é bobo. Não está vendo? Todo mundo sabe e você não sabe? Então, é isso mesmo, mas fale-me mais a respeito, disse Jesus. Conta o que vocês perceberam dessa situação. E naquela fala, e naquele contato, ali Jesus aos poucos vai orientando as mentes, direcionando os corações. E a importância dele, que estava presente enquanto caminhou, a importância dele, que ficou claro no ato da crucificação, quando ao meio-dia a terra se cobre de trevas, a importância dele, que fez aquele soldado falar: realmente esse homem era um justo. A importância dele, viva, única, incomparável, insubstituível, vai se organizando nos nossos corações e precisa se organizar no seu coração também, para que a gente possa juntos perceber a importância de Jesus e na importância de Jesus nos posicionarmos. Saber que Jesus importa, não é superficial, não é atravessado, acelerado, é aquilo que com calma, tranquilidade e paz faz diferença em nossa vida. E por que ele faz diferença em nossa vida, irmãos? Porque ele é especial e é diferenciado. Em primeiro lugar, ele é importante, porque ele coloca cada homem e cada mulher em contato com o seu Criador. Sobre si mesmo ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a revelação do próprio Deus. E ali nós temos, irmãos, a verdade de que Jesus é Deus. O versículo número 15, você que está acompanhando comigo na Bíblia, percebe que Jesus vai trazendo a compreensão de que Deus está na história, de que Deus não abandonou os homens, de que Deus é conosco. Jesus, ele é importante porque ele nos coloca em contato com Deus. Não há outro caminho para chegar a Deus, se não for através de Cristo Jesus. Jesus é importante porque ele desfaz a inimizade que nos separava de Deus. Jesus é importante porque ele remove a barreira do pecado que fazia separação entre nós e o nosso Deus. Quando João, lá nas margens do Jordão, apontou e disse assim: lá está vindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele anúncio, naquela aproximação, naquela realidade, estava claro que aquele pecado, aquela situação de um coração antagônico, inimigo de Deus, um coração indisposto em relação a Deus, porque o meu coração e o seu coração é naturalmente contrário a Deus. As coisas de Deus não importam.
As coisas de Deus, nós queremos fazer a nossa vontade, realizar os nossos desejos, cumprir os nossos planos e os nossos sonhos. E algumas vezes, Deus até atrapalha. Nós queremos as bênçãos de Deus, não a orientação e a companhia de Deus. O pecado faz separação, mas a vinda de Jesus, irmãos, remove a barreira do pecado. A vinda de Cristo Jesus apaga horrendas histórias. A vinda de Cristo Jesus abre um novo e vivo caminho. Por que Jesus é importante? Ele é importante porque Ele faz aquilo que importa. A minha busca vazia e inconcreta, a minha vontade de ir em vários lugares para achar satisfação. Eu vou para cá, eu quero satisfação nisso, mas isso me enjoa. Eu vou para cá, mas quero satisfação nisso, mas isso me decepciona. Eu vou para cá, quero satisfação nisso, mas isso rouba a minha saúde. A vida de cada homem e de cada mulher é essa busca por satisfação, que pode ser em algo tangível, pode ser em algo material, pode ser em algo emocional, pode ser num produto que a gente consome, que a gente bebe, que a gente fuma, que a gente cheira, qualquer coisa que eu vou buscar preencher esse vazio no meu interior. Mas este vazio é a carência de Deus, do contato com Deus, da intimidade com o Criador do universo. Por que Jesus é importante? Porque esse buraco da minha alma, esse vazio da minha vida, essa tragédia que me afunda e que me arrasta para o inferno, é interrompida por Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, que abre o caminho dos céus e não há outro jeito de ir. Em segundo lugar, Jesus, Ele é importante. A presença dEle importa. A chegada dEle importa. Porque não é mais apenas uma promessa solta no ar. Não é mais apenas uma possibilidade remota, é um fato concreto. Lá em Gênesis, capítulo número 3, a Bíblia já deixou claro que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Sabem, irmãos, quando nós abrimos nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo número 12, nós encontramos um conflito cósmico. Uma realidade de uma luta que o apóstolo Paulo descreveu falando aos irmãos da Galácia, que é uma luta que acontece num local invisível, numa situação que a gente não pode contemplar, mas nem por isso devemos desprezar. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores no reino celestial. Acreditem na minha palavra. Apocalipse capítulo 12 diz que há um adversário de Deus que ao longo da história se manifesta como uma serpente, e essa serpente tinha como missão devorar o filho da mulher. Apocalipse capítulo 12, para aqueles que gostam de Apocalipse, traz um resumo das duas porções que compõem o livro de Apocalipse. E nesse ponto que faz a conexão entre os dois blocos, ele está dizendo assim: sempre houve uma perseguição do mal tentando frustrar o bem. A serpente, o dragão, queria comer o filho que ia nascer da mulher, devorar no seu nascimento. Por muitas vezes na história houve iniciativas nessa direção. Você conhece a história de Moisés? Sabe como foi aquela disposição de Faraó, dizendo para as parteiras enforcarem as crianças logo no seu nascimento? Pua, uma das parteiras, quando foi entrevistada, por que continuou nascendo? Ela disse: os hebreus são muito fortes, quando a gente chega para fazer o parto, já nasceram as crianças. Na verdade, irmãos, essa disposição de Faraó de impedir o nascimento da criança vem se arrastando na história. Você que já leu o livro de Esther, conhece Mardoqueu, conhece os personagens que envolvem ali aquela trama em que em determinado momento um oficial quer matar os judeus. A serpente está ali com a boca aberta para que a promessa não se cumpra. E por que não chegar na história do próprio Jesus? Você
lembra muito bem, as crianças representaram aqui com grandeza, mas depois do nascimento, um recenseamento acontece, e aquele recenseamento ali tem a disposição de saber quantos são o povo que compõe ali o Império Romano. E o imperador, antes que os magos do Oriente fizessem o trajeto ao encontro de Jesus, dá orientação para os magos: volta, diz para mim onde é que está o rei que nasceu, que eu quero adorá-lo. Mas revelados pelo Espírito Santo, os magos sabem que aquele líder político queria matar a Jesus infante, a criancinha ser ali vítima daquela disposição infanticida do rei de então. A serpente sempre querendo abocanhar a criança. Toda a expectativa da história espiritual era de deter Jesus, mas louvado seja o nome do Senhor, que em tudo protegeu o seu povo, em tudo livrou o seu povo, em tudo garantiu que a história se cumprisse. E aquela expectativa que agitou a serpente, aquela expectativa que fazia com que cada mulher do povo de Israel se perguntasse: será que eu serei a mãe do Salvador? Aquela expectativa que cada um dos textos bíblicos, começando em Gênesis, avançando por Êxodo, cada uma das falas que vai dizendo sobre quem seria Jesus, o libertador de Israel, o prometido das nações, o rei dos reis, o senhor dos senhores, a estrela da manhã, a nuvem que cobre o povo no meio do deserto, a bacia da propiciação, onde os pecados são lavados, o rei que sucederia Davi, o profeta maior do que Moisés, em Êxodo capítulo 18, cada uma das falas que eu poderia dizer para você, a Bíblia de ponta a ponta sempre está lançando o nosso olhar para a pessoa de Jesus, para a promessa de que viria o prometido das nações, o rei dos reis, o senhor dos senhores, a maravilhosa estrela da manhã que iluminaria os nossos caminhos. Cada uma das expectativas de que ele viria, reinaria pelo povo, como Manuel leu de maneira linda para nós, que nasceria o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Sim, meu irmão e minha irmã, Jesus é importante porque ele cumpre todas essas promessas e todas as nossas expectativas. Hoje eu não preciso buscar mais em lugar nenhum. Hoje a minha satisfação não é externa a Deus. Eu curto a vida, me divirto, faço as coisas boas da vida, não para buscar uma satisfação, mas porque eu estou satisfeito em Deus, e agora, satisfeito em Deus, eu posso aproveitar aquilo que Deus criou. Agora, satisfeito em Deus, eu posso aproveitar bem, sem estragar minha saúde, sem estragar minha mente, sem estragar minha família. Por isso, os crentes não são tolos de maneira nenhuma. Os crentes são aqueles que têm a mente de Cristo e conseguem viver melhor, porque eles têm um Senhor, e agora nada mais do mundo vai roubar as suas vidas, as suas saúdes e a sua condição. Em terceiro e último lugar, Jesus, ele é importante. É aquele que importa, porque nos coloca em contato com Deus, e isso é importante, porque cumpre as promessas de Deus presentes nas páginas da Bíblia Sagrada, livro que hoje nós celebramos, o dia da Bíblia. Ele é importante, meu irmão e minha irmã, porque ele transforma o que há de mais importante em nós. Ele transforma, versículo número 32, transforma os nossos corações, e assim muda a nossa vida de dentro para fora. Aquela dupla, um olhou no olho do outro e disse assim: porventura, o nosso coração não ardia quando ele falava conosco? A gente não sentiu algo diferente dentro de nós, com a sua voz doce, com o seu espírito calmo, com a sua disposição mansa, com o seu ensino não acusador, com a sua voz direcionadora? Nós não sentíamos algo especial? Jesus transforma o que importa, irmãos, é o nosso coração. Transforma a nossa vida, muda as nossas emoções, aponta para outra expectativa, reverte as nossas prioridades. Ele muda de dentro para fora, e eu, transformado do lado de dentro, manifesto do lado de fora coisas boas. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: o que roubava, não roube mais, antes trabalhe,
fazendo com as próprias mãos aquilo que é útil para abençoar as outras pessoas. Eu não roubo mais porque roubar é errado. Eu não roubo mais porque eu tenho medo de ser preso. Eu não roubo mais. Não, eu não roubo mais porque agora eu encontrei Jesus. E agora, por ter encontrado a Jesus, a minha disposição é outra. Eu não deixo de fazer as coisas por causa do medo. Sabem, meus irmãos, o tempo é curto, mas eu quero dizer para você de maneira muito rápida. O diabo domina através do medo. 2 são os nossos principais medos. O medo de ficar pobre, medo da miséria, né? Pobre, todos nós materialmente temos as nossas limitações financeiras, mas eu digo medo da miséria e medo de morrer. São os 2 medos. Então a pessoa que tem um medo material de perder, às vezes ela se vende, ela se prostitui, ela faz aquilo que ela não quer fazer por causa de dinheiro. Eu tinha que fazer, pastor, senão eu sou mandado embora. O medo leva a pecar, o medo leva a desonrar a Deus, o medo leva a atentar contra a nossa saúde, contra aquilo que tem de mais precioso na nossa vida. E o medo da morte é a mesma coisa. A religião muitas vezes usa do medo. E eu preciso separar para você a religião de Jesus. A religião às vezes usa do medo e ameaça as pessoas. Mas acreditem, o medo é do diabo. Deus não quer ninguém com medo. Deus é amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós damos respostas de amor para Deus. Com medo. Se eu faltar na igreja, algum irmão vai me ver aqui na rua. Se eu comprar tal coisa, alguém vai... Medo. Se eu não der o dízimo, o gafanhoto vai comer as minhas finanças. Medo. Deus não quer ninguém com medo. O medo é do diabo. Por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor espanta o medo. Então, pastor, pode viver de qualquer jeito? Não, pelo contrário. Porque eu amo a Deus, eu faço. Porque eu amo a Deus, eu bebo. Porque eu amo a Deus, eu deixo de beber. Por amor a Deus, eu deixo de fazer aquilo que faz mal para a minha vida. Por amor a Deus, eu deixo, eu vou dar o dízimo, se eu não der o dízimo, o gafanhoto vai comer as minhas finanças, vai destruir minha empresa. Não, eu dou o dízimo porque eu amo a Deus, quero ver o trabalho de Deus, quero ver meus irmãos que estão passando um momento de luta ser abençoado, quero ver minha igreja crescer e poder receber outras pessoas de fora e falar do Evangelho e falar do amor de Jesus para toda a cidade, comprar literatura e distribuir um presente. Eu dou na igreja não é por medo, é por amor. Se você faz alguma coisa por medo, essa é uma noite para você conhecer a Jesus. Porque a religião não vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é Jesus. Jesus é importante porque Ele me transforma de dentro para fora. Lança fora todo medo, toda raiz de amargura. Lança fora toda situação que é contrária, toda indisposição, toda inimizade contra Deus. E inaugura um tempo de paz, porque Ele é o príncipe da paz. Jesus, meu irmão e minha irmã, Jesus importa. Jesus faz toda a diferença. Jesus é importante porque Ele satisfaz todas as minhas necessidades de amizade com Deus. Ele satisfaz a minha necessidade de ver as promessas, as expectativas cumpridas. Ele satisfaz a minha necessidade de ter a minha vida transformada, de nascer de novo de dentro para fora. Mas como disse, desde o início, como comecei dizendo nessa mensagem, e preciso de toda a sua atenção, porque agora eu quero falar com você uma questão de vida ou morte. Preste atenção e olhe para mim. Jesus, Ele é importante, mas alguns desprezarão a Ele sendo importante. Outros, pela misericórdia de Deus, perceberão na última hora: rapaz, Ele estava todo esse tempo falando comigo e meu coração estava duro. Meu coração, todo esse tempo, a voz dele.
Outros responderão positivamente, vencerão o medo e sairão para a vida agora com Jesus. Você percebeu no texto que nós lemos, que lá no finalzinho, os discípulos, eles falam assim: Senhor, fica porque já está tarde, fica porque é perigoso, e a estrada, o caminho de Emaús, era cercado de assaltantes, era alguma coisa muito tenebrosa, e quem tinha conhecimento e experiência, evitava aquele espaço depois das 18 horas. Eu estou no versículo 29, e aí, aqueles que estavam com medo e estavam cuidadosos com relação a Jesus, versículo número 33, eles levantam e saem correndo pela mesma estrada que eles queriam que Jesus evitasse. Quem estava com medo daquela estrada na hora da noite, agora passa aquela estrada e nem se dá conta dos perigos que tinham ali. O que eu estou falando para você nessa noite? Este Jesus que me coloca em contato com Deus, e quando eu tenho contato com Deus, quando eu entendo que as promessas se cumpriram em Jesus, quando a minha vida é transformada de dentro para fora, acontece uma revolução no meu interior, que nenhum medo mais consegue me parar, que as situações que antes me deixavam amedrontados, eu enfrento elas corajosamente, passo por cima e nem percebo. Aqueles homens saíram correndo na estrada perigosa. Quando eu tenho esse encontro com Jesus, que me dá intimidade com Deus, cumpre as promessas da história, me transforma de dentro para fora. Quando eu tenho esse encontro, eu saio para avisar alegremente para os meus amigos: é verdade, Jesus é importante. Eu quero terminar minha participação. As crianças já devem estar preparadas, sim, mas eu preciso terminar minha participação orando com você e orando por você. Não fique neutro em relação a Jesus. Nessa noite diga assim: Jesus, eu entendo a sua obra, e eu quero que o Senhor seja importante na minha vida, e eu quero viver aquilo que é importante. Não fique neutro em relação a Jesus. Nesta noite, tome uma posição ao lado de Jesus. Por bondade, abaixe a sua cabeça e vamos orar a Deus.